Peço que os irmãos abram suas Bíblias em Marcos 7, versículos 24 até o 30. Antes da gente entrar nos versículos, eu quero contextualizar esse trecho de hoje com os irmãos, dentro do capítulo que a gente está estudando. O Rafa mostrou no texto da semana passada que a história ali meio que acabou sem terminar, né? De repente ali Marcos muda o assunto e de fato esse trecho aqui parece que de repente Marcos está abrindo uma janela, né? Para a gente olhar através dela, assim, para a gente ver a vista, a paisagem que está do outro lado dessa janela. E vejam que o versículo 24 começa com: e levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E a gente vai ler até o versículo 30, mas vejam também no começo do 31, e ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom. Ou seja, esse trecho de hoje, ele começa e termina rapidamente nesse breve trecho que a gente vai estudar. É como se Marcos estivesse abrindo essa janela para a gente olhar e depois fechando, para continuar, então, a narrativa dele. O que significa que a gente tem que prestar, então, muita atenção em qual que é essa vista, essa paisagem desse trecho, que Marcos quis interromper a narrativa para contar. Qual que é o recheio entre as duas fatias de pão, se você preferir uma metáfora aí com comida. Vamos então percorrer os versículos e entender o que Marcos está querendo mostrar para a gente. Versículo 24, e levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. Então, o que essas janelas de Tiro e Sidom indicam? Né? Porque se você passa na rua e você vê um prédio alto, né, com aquelas janelas azuis espelhadas, você já imagina que é um prédio comercial, né, empresarial. Ou então você vê aquelas janelas coloridas, né, com os desenhos, os mosaicos, você imagina que é um prédio religioso, né, antigo. Então, o tipo de janela que você observa pode indicar o lugar onde você está entrando. Da mesma forma aqui, essa janela que Jesus indo para os termos de Tiro e Sidom indica algo sobre a história que Marcos vai contar para a gente. E nesse caso, o que Marcos quer mostrar é que Jesus estava indo para um território predominantemente pagão, gentil. Se você, como eu, não saberia esse tipo de informação, você pode fazer o que eu fiz, que é colocar no seu aplicativo da Bíblia lá Tiro e Sidom e ver onde que aparecem esses termos em outras passagens. E elas aparecem dezenas de vezes, na verdade. Os irmãos não precisam abrir, eu quero apenas citar para vocês alguns versículos para a gente ter o contexto sobre esse território no qual Jesus estava entrando. Lá em Gênesis 10, vai falar que Canaã gerou a Sidom. Então, Canaã, filho de Cão, gerou a Sidom. Por isso também esse trecho tem o título de mulher cananeia. Né? E vai falar depois dos termos dos cananeus, que foi até Sidom. Tá? Então, é uma região, de novo, dos filhos de Cão, que sendo, então, gentios, povos pagãos, não eram parte do povo judeu. Mais para frente, em Josué, quando o povo, né, vai conquistar a terra, a tribo de Aser, né, ficou atribuído ali essa região, a grande Sidom. E a gente vê depois em Juízes que eles não expulsaram os moradores da região, de forma que o povo de Deus estava convivendo ali junto com esses povos. Tanto que, mais para frente também em Juízes, diz assim, né? Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins e a Astarote, aos deuses da Síria e aos deuses de Sidom, certo? Então, o povo coabitou ali com esse povo pagão, esse povo estrangeiro, e acabou se corrompendo pelos seus pecados, pela sua idolatria. A gente vê também mais para frente no livro de Reis, que tanto Davi como Salomão tiveram relações comerciais, né, com o rei de Tiro. E recentemente também, nessa nossa série de Marcos, a gente viu no capítulo 3, quando fala que veio uma grande multidão até Jesus, de várias regiões, incluía ali a região de Tiro e Sidom. O que significa que a fama de Jesus já tinha alcançado, então, esse território, que é importante da gente pontuar aqui. Então, voltando aqui para o texto, né, no versículo 24, o que Marcos quer que a gente tenha em mente é que nessa passagem Jesus vai para uma região predominantemente habitada por gentios, por não-judeus, certo? A importância disso vai ficar clara mais para frente no texto. Ainda no verso 24, e entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Então aqui a gente tem que responder duas perguntas, certo? Por que Jesus não queria que fosse sabido que ele estava ali? E a segunda, naturalmente, é por que isso não deu certo, né? Vamos olhar para a primeira pergunta. Não parece estranho para a gente ler que Jesus não queria que as pessoas soubessem dele?
Né? Assim, quer dizer, esse não é o Deus que quer ser conhecido pela sua criação? Esse não é o Deus que faz tudo para mostrar a sua própria glória? Aqui, por que ele quer ficar escondido nesse trecho? E de fato não é a primeira vez que a gente vê Jesus evitando chamar a atenção para si mesmo e para o seu ministério. A gente já viu aqui na série e em outros casos de Jesus realmente pedindo para as pessoas não comentarem, não espalharem seus milagres, né, as suas curas. E além das várias razões já trazidas aqui, né, pelos outros pregadores, nos outros textos, especialmente aquela questão da multidão, né, Jesus se afastando do grupo chamado multidão e por que ele vai fazendo isso, eu acredito que o texto aqui hoje mostra um motivo bem específico para o desejo de Jesus. E eu quero mostrar isso também para vocês no decorrer da mensagem. Agora, a segunda pergunta, por que não deu certo? Por que Jesus não pôde esconder-se? E é engraçado porque parece que o próximo versículo já traz a resposta assim pra gente, né? O que diz o verso 25? Porque uma mulher. É esse o motivo. Jesus não conseguiu conter a informação que ele estava ali porque uma mulher, né? A gente até brincou sobre isso na EBD semana passada, no PG também, antes da invenção da internet. Os salões de beleza femininos e as calçadas em frente aos portões, com certeza, eram os maiores focos de distribuição de informação que existiam, né? E tanto para o bem como para o mal, quer dizer, não é à toa que a gente vê lá que as mulheres que viram Jesus ressuscitado foram apressadamente contar aos outros. Mas enfim, é lógico que a fama de Jesus já era grande nessa região e por conta disso que ele não conseguiu se esconder. Mas também com certeza a mulher contribuiu para isso, porque a gente vê no registro do Evangelho de Mateus, dessa mesma história, os discípulos até pedindo para Jesus dispensar, assim, né? Dispensa a mulher aí, despede ela, porque ela estava vindo atrás deles, assim, gritando, com certeza atraindo também muita atenção. Versículo 25, então. Porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Então essa mulher, aparentemente desesperada, com uma filha possuída aqui por um demônio, vai buscar ajuda. Ela ouviu falar de Jesus, ouviu falar das coisas que ele fez, talvez ouviu falar daquele episódio do Gadareno e da legião de demônios, né, que Jesus expulsou. Seja como for, ela vai até Jesus e se lança aos pés dele. Isso chama muita atenção da gente, porque nos últimos episódios da nossa série aqui, desde o capítulo 6, mais ou menos, as coisas não estão indo muito bem nessa jornada. Não parecem, pelo menos, né? Jesus, ele é rejeitado na sua própria terra. João Batista é morto. A multidão ali talvez estava mais preocupada ali no próprio estômago, né, em apenas saciar sua fome. Os discípulos não entendem o milagre da multiplicação dos pães. O texto fala que eles estavam ali com o coração endurecido. E a gente entra no capítulo 7 e a gente vê os fariseus, mais uma vez, rejeitando Jesus. E como o Rafa trouxe para a gente aqui algumas vezes, Marcos parece estar toda hora anunciando, assim, confiando no triunfo do evangelho, né? Mas toda hora essa expectativa ela é cortada, assim, não acontece, toda hora vem a descrença, toda hora vem a rejeição, vem uma confusão. Cadê essa vitória, Marcos? Né? Onde está o triunfo do semeador, lá do capítulo 4 que a gente viu? E aqui, de repente, numa terra estrangeira, quem diria, essa mulher se joga aos pés de Jesus, clamando pela sua ajuda, confiando e acreditando que ele tinha o poder para, de fato, ajudá-la com o seu problema. E isso aqui mostra, mais uma vez, gente, a importância do capítulo 4, versículo 3, que a gente já citou aqui várias vezes, né? Eis que saiu o semeador a semear. Agora vocês vão perguntar, mas o que tem a ver? Né? E percebam que a parte mais importante do versículo 25 é ouvindo falar dele. Como que essa mulher iria atrás de Jesus sem ao menos conhecer ele? Se ela não soubesse dele? Tudo que acontece nesse pequeno trecho depende desse fato. Se ela não ouve falar de Jesus, ela não vai atrás dele, eles não interagem e a menina não é liberta do demônio. Eita, contei o final da história, calma aí, não vou embora não que tem mais coisas pra gente ver. Romanos 10, do versículo 13 até o 15, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Qualquer resposta positiva a Jesus depende do anunciar do Evangelho. Claro, depende também da ação do Espírito, mas já é outra pregação. Concluindo aqui o verso 25, é de vital importância que nós preguemos e enviemos pregadores, para que as pessoas de todas as nações, inclusive da nossa, ouçam falar dele e se lancem aos seus pés. Versículo 26.
E esta mulher era grega, Ciro-fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Marcos aqui enfatiza agora que não só Jesus estava numa terra gentílica, mas que a mulher aqui com quem ele interage também não é judia. Ele deixa isso bem claro, dizendo que ela era grega, ou seja, não judia, e sendo mais específico ainda, dizendo qual a nacionalidade ou etnia dela. Aparentemente aqui ela tinha um pai e uma mãe de povos diferentes, ela era sírio-fenícia. Então lembrem, a janela desse texto era que Jesus estava entrando num território estrangeiro. E agora, no meio da história, Marcos mais uma vez aponta para essa questão étnica. E isso indica que, para a gente que está lendo esse texto, que isso tem um significado importante para o nosso entendimento. Vamos ver isso logo adiante nos próximos versículos. Marcos também enfatiza, nesse versículo aqui, numa segunda vez, a atitude de humildade dessa mulher. Primeiro ao se lançar aos pés dele, no verso 25, e agora aqui ao rogar, ao insistir, pedindo para que Jesus agisse em favor de sua filha. Algo que também é confirmado lá no trecho de Mateus 15, né, registrando essa mesma história. E sobre isso o Novo Testamento diz duas vezes, tanto em Tiago como em 1 Pedro, que Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Então é essencial na nossa vida, no nosso relacionar com Deus, que tenhamos sempre um coração humilde diante dele, onde quer que nós estejamos. E antes da gente entrar aqui no clímax do texto de hoje, eu só quero apontar uma coisa que eu pensei, que essa situação está se tornando muito comum na vida de Jesus, né? Aquela coisa, você faz uma viagem, alguns dias, parece toda uma galera assim em volta, uma mulher se joga aos seus pés, pedindo para você fazer um exorcismo, é aquela terça-feira comum, né, na vida de qualquer um de nós. E enquanto até aqui a reação de Jesus, a reação que a gente está esperando, né, de Jesus, que a gente está acostumado a ver, é dele ajudar aqueles que o buscam, o que nós encontramos no verso 27, ao contrário, parece ser um Jesus um pouco relutante em agir. O que a gente esperaria agora é que Jesus fosse até a casa da mulher, talvez, ou falasse algumas palavras ali e pronto, né, resolvesse ali o problema dela. Mas vamos ver o que acontece. Vejam o versículo 27. Mas Jesus disse-lhe, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ok, de todas as respostas que a gente poderia imaginar que Jesus daria, eu acho que ninguém imaginou essa. Quer dizer, do nada na história apareceu pão, apareceu filhos e até cachorro. O que aconteceu? Assim, será que a gente pulou um versículo? Do que Jesus está falando aqui? Por que ele parece não querer ajudar direito essa mulher com a filha dela? E é por isso que essa chave, né, essa janela que eu mencionei, ela é importante. É a partir desse contexto de Jesus em uma nação gentia, falando com uma mulher gentia, que nós podemos entender o que Jesus disse aqui. E nesse momento eu só queria contextualizar um pouco essa questão étnica. A gente vai voltar um pouquinho na história, lá para Gênesis. Deus cria o homem, então, à sua imagem e semelhança, certo? Como seu representante direto na Terra. Então Deus dá ao homem o domínio sobre o mundo criado. Mas na queda, quando a humanidade peca, ela abre mão disso que Deus havia dado e entrega esse domínio à serpente. De forma que passam ali alguns séculos, e na época do dilúvio, Deus decide destruir a humanidade, porque Deus destruiu ela quase por inteiro, porque ela estava toda corrompida pelo pecado. E por mais que Deus salvou a vida de Noé e de seus filhos, isso não impediu os descendentes deles, mais tarde, de se juntarem em torno de mais uma rebelião contra Deus na Torre de Babel. E aqui, na verdade, é que surge mais claramente essa ideia de povo, de etnia, cada um com a sua própria língua. E o que é mais importante a gente perceber é que todos esses povos estavam entregues ao príncipe deste mundo, né? Como a Bíblia diz, eram todos povos rebeldes a Deus. Tanto que, quando Deus chama Abraão, quando Deus escolhe Abraão, ele não escolhe o povo de Abraão, a casa de Abraão. Pelo contrário, ele manda Abraão sair da terra dele, sair da casa dos pais dele, para começar um novo povo, um povo que seria formado novamente à imagem de Deus, seguindo os preceitos de Deus. Veja essa simbologia, né, desse novo Adão e Eva, Abraão e Sara, sendo escolhidos para dar início a um povo que seria representante de Deus na Terra, tal como Deus fez na criação em Gênesis, né, um tipo de uma recriação. E é com esse povo, primariamente, a nação de Israel, que Deus tem se relacionado no decorrer do Antigo Testamento, até aqui a época de Jesus. E foi para esse povo, primariamente, que Jesus veio. Lá no relato de Mateus 15, Jesus diz assim, eu não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então é bem claro que Jesus veio, primariamente, para o povo judeu. Então, tendo feito esse resumo, esse apanhado, o que Jesus quis dizer nesse texto?
Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Os filhos são claramente os judeus, certo? O povo de Israel, do qual essa mulher não fazia parte. Na verdade, ela aqui é representada pelos cachorrinhos, que representam de uma forma todos os povos gentios, o que inclui a gente também. Então, aí usando a linguagem do mundo virtual, poderíamos dizer, né, somos todos a mulher cananeia, né? Ou somos todos cachorrinhos. Natan, Du, não vamos cortar esse trecho depois aí, tá? E o pão aqui, claro, é o pão da vida, é o próprio Jesus. Então, diante do clamor desesperado dessa mulher, implorando para Jesus, por favor, expulsa esse demônio da minha filha, ajuda ela, Jesus responde dizendo que não seria certo tirar ele da sua missão, que era falar aos judeus. Não era bom desviar Jesus do propósito para o qual ele veio, e esse propósito não era falar aos gentios. Porque, como a gente viu, as nações estão entregues a Satanás, e é com o povo judeu que Deus escolheu se relacionar até aqui. E, logicamente, Jesus usa esse contraste entre os filhos e os cachorrinhos, mostrando que existe uma hierarquia natural de valor e de importância a ser respeitada. Nenhum bom pai de família daria comida para o seu bichinho de estimação se isso fosse representar a falta de comida, a fome dos seus próprios filhos. Talvez hoje em dia alguns pensem que isso seria certo, mas a Bíblia é muito clara sobre o valor maior da vida humana, sobre o restante da criação. E aqui esses verbos que Jesus usa, tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, traz uma ideia mesmo de que se você está tomando o pão dos filhos, é porque é deles mesmo, por direito. E a ideia de se lançar é como se fosse assim, fazer pouco caso, assim, jogar, sabe, com descaso. E, assim, se vai dar comida pro seu cachorrinho, dá ração, de preferência comprada lá no pet shop do meu sogro. Para concluir esse versículo, Jesus fala, deixa primeiro saciar os filhos, dando a entender que existe de fato um espaço para os gentios na missão dele, mas que primeiro ele deveria completar, saciar a sua missão. Se até aqui a resposta de Jesus parece que é a parte mais inesperada desse trecho, o versículo 28 traz de fato a fala mais surpreendente da noite de hoje, e nós vamos passar um bom tempo nela. Versículo 28 diz assim, ela, porém, respondeu e disse-lhe, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem, debaixo da mesa, as migalhas dos filhos. Esse é um daqueles momentos nas histórias bíblicas que eu apelido de momento Ruth. Você sabe o que é o momento Ruth? O momento Ruth é quando, de repente, como diriam os jovens, do absoluto nada, de repente, assim, a pessoa que você menos espera faz uma declaração de fé completamente chocante, assim, deixa a gente de boca aberta. E é claro que eu brinco com esse termo momento Ruth, porque lá na história de Ruth, logo no capítulo 1, Ruth faz uma declaração incrível ali para a sogra dela, Noemi. Eu não vou trazer todo o contexto, se você não conhece, leia o capítulo 1 de Ruth, em casa depois, ou o livro todo. Mas eu quero apenas trazer a frase que Ruth fala, a declaração que ela diz ali. Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte, me separar de ti. E Ruth aqui era uma moabita. Ela era tão pagã, tão gentia, como essa mulher do texto de hoje à noite. Ela é tão pagã quanto a sua cocunhada, que teve uma reação completamente diferente da dela. E Ruth, claro, não é o único exemplo. A gente poderia falar de Raabe, da rainha de Sabá, de vários outros exemplos também. Mas veja a profundidade, então, da resposta que essa mãe deu. Ela começa dizendo, sim, Senhor. Pela terceira vez no trecho, Marcos registra aqui a total humildade diante de Cristo e do seu senhorio que ela tem. Ela não questiona Jesus, que seria a resposta mais esperada, mais natural para a gente, né? Como assim o senhor não vai me ajudar? A gente diria. Ou então, o senhor está me chamando de cachorrinha? Diria uma mulher moderna aí, tomada pelos discursos do empoderamento. Mas essa mulher não. Ela aceita a resposta de Jesus, mesmo que não pareça que as coisas vão dar certo para ela. Ela concorda que Jesus não deve deixar o povo judeu passar fome para que ela fosse alimentada. Essa com certeza é uma das lições para a gente hoje. Talvez não seja uma das suas lutas, mas eu tenho certeza que muitos de nós precisamos aprender a dizer sim, Senhor, quando a resposta de Deus a algum pedido, alguma oração, parece não estar sendo aquilo que a gente queria. E a mulher cananeia então continua com a sua resposta. Mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. No capítulo 6, a gente viu que, mesmo tendo tempo para pensar, os discípulos não tinham compreendido lá o milagre dos pães.
E aqui, aparentemente, numa resposta rápida, né, a mulher cananeia, ela não só compreendeu perfeitamente a metáfora que Jesus usou, mas ela respondeu corretamente, aplicando essa mesma metáfora, aquilo que Jesus tinha colocado. Por isso que para mim é muito claro que, quer seja a mulher cananeia, ou quer seja Ruth, ou quer seja qualquer outra pessoa, respondendo em humildade, com fé a Cristo, é algo sobrenatural, é algo que vem da ação de Deus, pelo seu Espírito mesmo agindo no coração da pessoa. E o que então a resposta dela quer dizer? Vejam que ela não pede nada para Jesus. Ela não responde dizendo assim, sim, Senhor, mas se os cachorrinhos fizerem cara de dó, né, como se estivesse pedindo alguma coisa, aí dariam comida para eles, né, por favor. A resposta dela não, ela assume completamente a premissa de Jesus, sem tirar nem pôr. Ela diz, é verdade, Senhor, o pão foi colocado na mesa para os filhos comerem e aproveitarem. Mas, Senhor, enquanto os filhos estão comendo e desfrutando do pão, é normal que uma ou outra migalha caia no chão ali. E é normal também, simplesmente acontece que os cachorrinhos acabam comendo essas migalhas. Percebem como ela não pediu nada para Jesus, além do que seria o esperado dentro da cena que Jesus mesmo descreveu? Ela não importuna Jesus pela comparação com os cachorrinhos. Ela não se revolta porque, devido à nacionalidade dela, o povo dela não era uma prioridade do ministério de Jesus. Ela não se sente no direito de receber nada de Deus. A atitude dela é de humildade. Ela sabe quem Deus é e ela sabe quem ela é como pecadora diante dele. Nesse momento eu penso no paralelo com a história do fariseu e do publicano, né? O fariseu chega diante de Deus, um peito estufado e com orgulho, né? O orgulho de ser um filho assentado na mesa. E ele fala, eu quero o pão todo, porque eu mereço. Enquanto o publicano chega diante de Deus, sentado ali ao pé da mesa, chorando, com o coração contristado, dizendo, Senhor, eu não mereço nada, nem mesmo as migalhas. Mas pela tua misericórdia, peço que o Senhor me dê apenas elas, porque mesmo as tuas migalhas são suficientes para eu me saciar. Ou também poderíamos pensar um paralelo com a história do filho pródigo, né, a parábola do filho pródigo, que no fundo é a mesma história, quando a gente para pensar. E o que essa mãe persistente aqui pede, não é que Jesus fuja da missão dele aos judeus, mas que enquanto ele executa essa missão, que ele derrame ali um pouco de bênçãos sobre a vida dela. A ideia de que os cachorrinhos comem debaixo da mesa traz a ideia de que isso acontece meio que escondido, né, sem ninguém ver, que era o objetivo de Jesus entrando na cidade, lembrem. Assim como se você visse uma cena de uma família comendo uma refeição, dependendo ali do ângulo, né, da cena, você nem veria se tem ou não algum animalzinho ali embaixo na mesa, né, comendo a comida. E antes da gente ir para o final do texto, a gente tem que dedicar um pouco mais de tempo a uma palavra que está nesse versículo. Migalhas. Numa das pregações passadas, quando Ulisses pregou no começo do capítulo 6, eu acabei associando essa ideia de migalhas com o jeito que Marcos descreve. Se vocês quiserem abrir para ver, tá algumas páginas aí para trás, talvez numa página. Marcos capítulo 6. No versículo 5, está escrito assim, e não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos impondo-lhe as mãos. Eu não sei se foi eu que dei risada lendo esses versículos, foi só eu, se vocês acharam interessante, mas fala aqui, né, Jesus não fez nada maravilhoso, ele só curou alguns doentes impondo as mãos deles. O de sempre, certo? O de sempre, é o plantão normal ali do Ícaro, né? Você impõe a mão nos pacientes ali, eles saem não só tratados, mas curados, 100%. O motivo desse texto ter me chamado a atenção é justamente como ele leva lá em cima, né, o padrão, assim, aquilo que a gente pode esperar de Jesus. Você acha que curar alguns enfermos é muita coisa, né? E Marcos fala que ele fez isso dando a entender que não está nem perto do que Jesus é capaz de fazer nas nossas vidas. E então eu chego ao ponto que eu queria chegar. Está claro que durante o ministério de Jesus, os gentios também recebiam, mesmo que em menor escala, os milagres e as bênçãos. Certo? A gente já viu isso na série de Marcos. Mas e agora? Na nova aliança? Será que o que Cristo tem para sua noiva, para sua igreja, é um lugar embaixo da sua mesa, desfrutando apenas de migalhas daquilo que Cristo tem para o seu povo? Se a gente voltar para aquele resumo que eu dei da história da redenção, a gente parou no ponto em que Jesus veio para o povo judeu. Mas, como a gente sabe, o plano de Deus era que os judeus rejeitassem a Cristo e que Cristo fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia, cumprindo as Escrituras. Então, depois de ter cumprido a sua missão, tendo feito um sacrifício perfeito diante de Deus, que foi aceito por Deus, agora Jesus ressuscitado diz em Mateus 28, é-me dado todo o poder no céu e na terra.
Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, aquilo que o primeiro Adão entregou de bandeja nas mãos do inimigo, Cristo, segundo Adão, reconquista o domínio que ele tem por direito sobre todas as nações. E com essa autoridade em mãos, agora sim, ele diz, vão, ide. Agora sim, o objetivo é alcançar não só Jerusalém, mas também toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, meu tio falou isso uma vez para mim e eu nunca esqueci. Quando a gente fala de missões, né, quando a Ale vem trazer aqui parte dos missionários, a gente geralmente usa esse versículo para falar sobre a gente alcançar os confins da terra. Né? A gente pensa geralmente em países distantes de onde a gente está. A gente pensa às vezes em países do Oriente Médio, né, onde tem muita perseguição, países ali do continente africano. Mas, gente, o cristianismo começou na nação de Israel, na região ali do Oriente Médio. Os confins da terra somos nós. Na época da igreja primitiva, ninguém nem fazia ideia que tinha uma porção, um pedaço de terra enorme desse lado do oceano. Entendeu? Nem se sonhava com o continente americano. Aqui são os confins da terra, para eles lá. E claro, também Austrália, Japão, China, enfim, vocês entenderam o ponto. Então a gente volta para aquela pergunta. O que Deus tem para o seu povo, para nós, na nova aliança, são apenas migalhas? São apenas gotas? Né? Eu convido os irmãos a abrirem no trecho de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 28. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 28. Eu não conheço nenhum outro trecho da Bíblia que, de forma tão clara e tão poderosa, expressa as maravilhas da redenção que a gente tem em Cristo. E eu recomendo aos irmãos, se você busca memorizar passagens da Escritura, que tente memorizar essa, porque ela é completamente recheada de promessas para a gente. O texto diz assim, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que antes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primogênito entre muitos irmãos. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura ou profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Isso é muito mais do que migalha. É muito mais do que gotas. A gente verdadeiramente tem todo o pão da vida. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, diz Efésios 1:3. Se a gente de fato acredita nessas promessas e a gente internaliza ela no nosso coração, isso muda tudo nas nossas vidas. Muda a forma que a gente fala com as nossas esposas, muda a forma que vocês falam com seus maridos, muda a forma que a gente lida com dificuldades na nossa vida, com a perda de algum ente querido, muda a maneira que você lida com mudanças bruscas na vida, quando parece que Deus está chacoalhando o chão embaixo de você e parece que você não sabe onde você vai parar, né, Vi? E essas promessas, gente, esse tipo de texto, ele mata a ansiedade, ele mata a depressão. Não tem nada que pode deixar a gente preocupado ou excessivamente triste se a gente crê de fato nessas verdades que esse trecho coloca. Talvez aconteça algo que nos deixe batidos por um tempo, mas como Paulo diz em 2 Coríntios,
Nós devemos ser como contristados, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo e possuindo tudo. Depois desse clímax aqui no verso 28, vamos para a conclusão do trecho, verso 29. Então ele disse-lhe, por essa palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. Jesus, mais uma vez, aqui em Marcos, mostra o seu total domínio e autoridade sobre o mundo espiritual, né, anunciando aqui para a mãe que a filha dela já estava livre daquela possessão. Algo importante da gente destacar nesse trecho é a maneira que Jesus fala, né, por essa palavra, por causa dessa palavra, por causa disso que você acabou de falar, o demônio saiu. Mas a fala dela no verso 28 não foi pedindo para o demônio sair diretamente, assim, ela não estava insistindo, né, no pedido que ela havia feito. E o que eu quero destacar aqui com os irmãos é que alguns grupos, ditos cristãos por aí, pegariam esse versículo fora de contexto e diriam assim, tá vendo? A palavra de vocês tem poder, irmãos. Vocês vão declarar uma palavra de poder e o que vocês falarem vai acontecer no mundo espiritual. Gente, não tem base nenhuma nesse texto, nem nenhum outro para esse tipo de pensamento e esse tipo de linguagem. Isso fica mais claro ainda quando a gente vê como Mateus descreve a resposta de Jesus. No texto de Mateus, Jesus diz assim, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Então o que estava por trás dessa resposta dela era a fé, uma fé sincera e humilde. Não era a fala dela que tinha autoridade em si mesma, mas que ela tinha fé naquele que tem toda a autoridade. E em nenhum momento ela demonstra achar que Jesus era de alguma forma obrigado a atender o pedido dela. Ela não se comporta como se tivesse autoridade ou direito sobre Deus, porque de fato ela não tinha. Então, novamente, a humildade é essencial na nossa vida, especialmente diante de Deus. Finalizando o versículo 30. E, indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha saído. A mulher cananeia, mais uma vez, obedeceu aquilo que Cristo falou, crendo que era verdade. Jesus ele não falou nada para expulsar o demônio assim, né? Ele apenas constatou que ele já tinha saído. Ela podia ter duvidado. Ela podia ter pensado, ele só está falando isso aí para ir embora, né? Para deixar ele em paz, eu vou lá para casa e ele vai para outro lugar. Mas não, ela creu. Ela creu e ela foi para casa, conforme Jesus mandou ela fazer. O que ela descobre lá? Ela descobre algo que a gente sabe ser verdade ainda hoje e continuará sendo verdade enquanto o mundo estiver aqui. Aonde há uma fé humilde em Jesus, as vidas são transformadas. Onde a fé em Jesus, demônios são expulsos. Onde a fé em Cristo, almas são resgatadas do inferno. Onde a fé em Cristo, pecados são mortificados e corações são santificados. O texto da mulher cananeia, aqui no capítulo 7, depois de tantos casos recentes de rejeição e aparente insucesso na missão de Jesus, no avanço do reino, né, o texto mostra pra gente que, mesmo às vezes sem a gente ficar sabendo, mesmo às escondidas, mesmo que seja uma menina na casa dela, dentro do quarto dela, onde ninguém praticamente fica sabendo, o poder de Jesus alcança e transforma a vida dela. Mesmo em território estrangeiro, pagão, o evangelho segue avançando e Cristo segue vitorioso. Então temos esperança que o evangelho está avançando lá em Riachuelo, no Rio Grande do Norte, né, com o missionário Rafael, que a gente apoia, está avançando na China, está avançando no Oriente Médio e em toda a Terra. E também em Ribeirão Preto, contanto que nós estejamos anunciando ele aos perdidos. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, obrigado pelo plano de redenção. Obrigado porque foi da sua vontade que o evangelho se espalhasse pelo mundo todo e chegasse aqui nesse país, aqui nessa cidade, e chegasse até cada um de nós. Agradecemos porque o Senhor agiu em nossos corações para que nós tivéssemos fé nas boas novas de teu Filho. Pedimos que o Senhor continue nos dando essa fé humilde em ti, que nossa resposta sempre seja sim, Senhor, para aquilo que o Senhor nos ensina, e que através da nossa pregação do evangelho, mais pessoas se acheguem a ti em arrependimento e em fé. Em nome de Jesus. Amém.